Senhor Jesus, diante da tua presença encontramos-nos agradecidos, Deus, por este momento, meu Senhor amado, a qual nós viemos abençoar, Jesus querido, esse casal, meu Senhor amado, que sejam próximos e sejam eles uma bênção em tuas mãos. O grande Deus, assim que eles prosperam, meu Senhor, nós pedimos, confiando, cremos, Jesus querido. Abençoa a filha, abençoa o Lucas, a sua família, que seja uma família abençoada contigo. Deus Santo e poderoso, uma bênção em nome de Jesus. Amados irmãos, saúde e cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis sentar. Como é que você chegou desse? Eu quero ler a palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo número 2, o versículos 18 por diante. Diz assim: diz mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Amém. Lemos aqui até o versículo 24, para o versículo 18 de Gênesis, a criação. Para mim isso constitui um motivo de bastante alegria, um momento de muito prazer, com muita alegria estar aqui diante de você, Lucas, diante de Keila, minha sobrinha, para a cerimônia deste casamento. Confesso a vocês que eu estou quase igual a vocês, quase chorando aqui, né? Pela emoção, né? Pela alegria de poder estar aqui abençoando, ministrando a palavra para vocês nessa tarde. Eu abençoei o casamento dos pais, né? O meu mano Onésimo, minha cunhada Cris, batizei a Keila nas águas, apresentei primeiro, né? O neném lá na igreja, e batizei ela, e tive a alegria de batizar o Lucas também, no tempo central. E a gente fica muito feliz, quero agradecer ao pastor Mário pela concessão, né, que nós podemos estar aqui para nós ministrarmos este casamento. A moça que fez, a moça que é minha sobrinha, né, que fez esse script, né, ela não falou quanto tempo eu tenho. Então, se até 10 horas eu estiver aqui falando, os irmãos depois puxam o meu paletó, viu? Glória a Deus. E então eu tenho aqui um tempo razoável para estar falando com vocês, e eu preciso, né? É necessário, é evidente que eu preciso estar ministrando a vocês uma palavra não do meu coração, mas uma palavra vinda de Deus, uma palavra
que eu tenho aqui da Bíblia, da palavra de Deus para o vosso coração. Quero cumprimentar a todos os padrinhos, irmãs, todos os familiares que estão aqui. E eu quero já falar sobre um casamento que deve ser bem sucedido. Casamento é o que nós já lemos aqui. Foi o Senhor, que fez o primeiro casamento. Não foi muito fácil, mas também não foi dolorido. Eu creio que Adão não sentiu nenhuma dor, porque a cirurgia que Deus fez em Adão não precisou da anestesia. A própria anestesia foi Deus que deu. Deus deu a ele um sono muito profundo. Ele adormeceu de uma forma assim, tão profunda que ele não sentiu nenhuma dor. E eu creio que o nosso Deus não deixou nenhum sinal do lado, na costela de Adão. Mas ele fez aquela obra com as suas mãos para trazer ao homem uma ajudadora, uma adjuntora, uma ajudadora idônea que estivesse ao seu lado. O texto bíblico que eu escolhi aqui foi Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24. Um grande pensador chamado Rui Barbosa, ele escreveu assim: a pátria é a família amplificada. Multiplicai a família e tereis a pátria. Entendeu? Multiplicai a família e tereis a pátria. Primeiro eu quero falar com aquele. Vamos começar a redescobrir o papel da esposa. E o texto básico que eu tenho aqui é o Efésios, capítulo 5, Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz assim: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E Colossenses capítulo 3, versículo 18 diz: vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor. E Tito capítulo 2, versículo 5, a parte B, diz assim: submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. E o versículo 18 que nós lemos aí no capítulo 2 de Gênesis diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Muito bem, Keila, diante de todos esses versículos que eu acabei de ler, parte dos versículos na Bíblia Sagrada, nós vemos aí 3 palavras-chave que apontam claramente o papel de uma mulher que deve ser uma mulher cristã. Primeira, submissa. Segunda, ajudadora. E terceiro, idônea. Nós sabemos, meus amados, que no atual mundo que nós vivemos, pós-moderno, a ascensão feminina aponta tanto para uma concepção modernista que parece até contraditório que se fale de submissão. Não é verdade? Mas ou ajuda ou idoneidade. Mas preferimos pensar que a Bíblia não muda. A Bíblia não muda, é a mesma. E não adianta, hoje nós estamos conversando, familiares, no WhatsApp,
E tinha alguns que falavam assim: está difícil o casamento. E está mesmo. Né? Nós somos uma família muito grande, mas é difícil ver os sobrinhos casando. É difícil, né, a gente ter. Hoje tivemos um sobrinho, né, casando em São Paulo e ela casando aqui. Mas faz muito tempo, faz mais de 8, 10 anos, que a gente não vê um casamento. Então, meus queridos, é isso que nós estamos vivendo. E os casamentos que tem não sobrevivem. Às vezes demandam, tem 2, 4, 5, não sobrevivem. Mas a Keila e o Lucas, eles vieram aqui para casar. Né? Eles estão aqui para receber a bênção do Senhor. E o conselho que nós estamos dando aqui é dentro da palavra de Deus. Né? Então preferimos pensar que a Bíblia não muda e que esta é a ordenança de Deus para a bênção do matrimônio, e que nos leva a acreditar que podemos e devemos contradizer. Nós andamos na contramão desse mundo, né? Então nós devemos contradizer essa visão secular. O pós-modernismo nos trouxe muitas benfeitorias, porém o cristão autêntico deve estar sempre alerta para não se esquecer que antes das ondas advindas da modernidade e pós-modernidade, essa sempre será ou estará a palavra de Deus que deve servir como nossa bússola, certo? Independentemente da época que estivermos vivos. Muito bem, render obediência, e aqui fala obediência inteligente, porque existe os obedientes que não usam da inteligência, mas obediência inteligente, humilde, é uma pessoa na qual tem investido tal autoridade e poder. Por isso que o texto de Efésios vem falando assim, que a mulher deve submeter-os a vossos maridos como ao Senhor. E o Senhor, ele é o cabeça da igreja. Então, no dia que ele não ser mais cabeça, aí você não tem. Você não vai estar mais submissa, né? Por causa da falta de cabeça dele, mas não vai ter falta de cabeça, tenho certeza. Certo? Então, é como ao Senhor. Entendeu? Então, essa obediência é inteligente e humilde. O sub significa de baixo. A missão significa vocação, profissão e alvo. Agora, estar de baixo não é estar nos pés, não é estar no tapete, né? Tem muito marido, vocês têm por aqui, né? Mas tem muito marido aí que pensa que essa submissão é colocar no tapete, né? E não é isso. Essa submissão significa sub de baixo, mas estar sobre uma vocação, uma profissão e alvos, tá? Então, existem conceitos errados sobre submissão. Não é ser escrava, mas sim ser livre e inteligente. Hoje não tem mais aqueles casamentos de antigamente que as mulheres ficavam em casa e os maridos iam trabalhar. Hoje, né, a divisão é feita de todo lado, né? A mulher trabalha, o homem trabalha. Não é perda também de opinião, porque vocês são duas pessoas diferentes, né? Vocês tiveram aí 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio, não sei quanto tempo, de namoro, noivado, foi? 1 ano. Então, o namoro, o noivado foi para conhecer, né? Conhecer, vamos conhecer um ao outro. Então a opinião muda, e muitas vezes é nos trilhos do casamento, no tempo, na vivência, que um vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder, né, para não perder a opinião. Isso não é perda, você continua com a sua própria opinião formada, elas não mudam. O que muda é a forma de agir.
Porque eu posso, né, ter minha opinião, mas eu posso ter ação. Né? O que eu vou fazer diante da minha opinião? Então eu tenho que cuidar muito disso. Né? Então, com prudência, humildade e sabedoria. Não é se sentir também inferior, mas saber se colocar no momento e na ocasião certa, sem atropeiros. Tá? As características da submissão é parte da natureza feminina, que o próprio Deus escreveu, deixou aqui Moisés escrevendo, far-lhe-ei uma adjuntura. Quem ajuda não é o chefe, mas sim o auxiliar. É caracterizado também por um bom comportamento. Diz que devemos ganhar o marido sem palavra, pelo procedimento, ou seja, pelo comportamento. E também, terceiro, é o modo pela qual devemos poder trabalhar na vida do marido. Provérbios 31:12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Existe muita gente que gosta desse provérbio, está no verso 10, né? Mulher, né? Como é que diz lá? Né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede do rubis. Mas veio o restante, né? O restante. Então a mulher virtuosa, ela pode ser encontrada, né? E a Bíblia diz, viu, Lucas, quem achou a mulher, achou coisa boa, e deve-se, né, se vangloriar no Senhor. Muito bem. Submissão também traz a bênção de Deus. Uma mulher submissa tem de seu esposo uma proteção e segurança. Através da submissão, alcançamos realização pessoal, apesar de parecer contraditório, né? Às vezes você pode até pensar, mas traz para você proteção e segurança. E ela também nos leva a uma deliciosa harmonia no lar. Porque há de se convir. Hoje em dia muitos casamentos estão sendo desfeitos. Por quê? A moça casa, daqui a pouco não era isso que eu queria. Ô mãe, aí já liga para a mãe já no primeiro dia. É a mãe, o pai, né? É a tia, é o padrinho, a madrinha, né? Eu sabia que era assim. Mas a gente está vivendo, a gente está vendo, né? Então, a submissão leva a essa harmonia, o que tem que resolver, Keila e Lucas, né? Tu falou só para Keila, mas eu vou estar ouvindo, né? Tem que se resolver, resolve em casa. Vai resolver na casa da mãe, não vai resolver na casa do tio, né? Ou da tia, vai resolver em casa, certo? Quando somos submissas, né? As mulheres, nos tornamos exemplo para as mais novas e para o mundo, e nos transformamos em verdadeiros exemplos como mães e esposas aos nossos filhos, lembrando que nossos filhos reproduzirão o que somos hoje. A questão de ser ajudadora significa uma mulher que esteja ao seu lado, não é abaixo nem em cima, é ao lado. Agora passamos para a ajudadora ou adjutora. Para que isso se torne uma realidade em nossa vida, é necessário que haja uma dose de desprendimento, carinho, renúncia e acima de tudo, muito amor. A ajudante, né? Ou o ajudante, ou aquele que está ao lado, ele tem que demonstrar isso, fazer tudo com amor, com carinho, com renúncia. Pai, poxa vida, esse banheiro, essa comida, esse pão que queimou, né? Tudo isso aí, fazer com amor, não está gostoso, né? Amor, renúncia, né? Às vezes está até sensato. Muito bom. Certo, Pedro? Agora eu vou falar com o Lucas. Vamos rápido, gente. Não vamos passar de 5 horas da tarde aqui, tá? Redescobrir o papel do marido, texto básico,
eu vou ler para você aqui, Lucas, está em Efésios, capítulo 5, e versículo 23. Diz assim, 23, 25, 28 e 29. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes nutre e preza, como também Cristo a igreja. Então a dor que ela tiver, você vai sentir também. É normal, viu? É carne, osso e osso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: quero entretanto que sabais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Muito bom, gente. Vamos lá. Pensamos que nesses textos Deus estava mostrando a importância que é o homem exercer a liderança dentro de sua família, ficando claro esse ensinamento. 2 pontos importantes, Lucas, para o homem sendo cabeça. Primeiro, a liderança. Segundo, o amor. Entretanto, em nenhum momento nós vamos ver o Senhor ordenando, às mulheres que amassem os esposos, porém aos maridos esta ordenança é clara. Na Bíblia não existe mulher, ame o seu marido. Mulher é a disjuntora, mas na Bíblia está escrito: marido, ame a sua esposa. Porque, Lucas, você não está casando aqui para ser feliz. Não é simplesmente casando para ser feliz, mas você está casando para fazer ela feliz. E ela sendo feliz, você vai ser feliz também. Entendeu? Então é isso que fala da liderança e o amor. Primeiro, a liderança, o significado da palavra cabeça significa degrau, ordem, classe, posição. Não é porque a pessoa fala: eu sou cabeça, então eu mando, eu faço, Você não pode falar nada, você não pode fazer nada, porque quem manda aqui sou eu. Às vezes, quando eu entro no carro, às vezes de motorista, aí tem lá o Waze e é uma mulher que fala. Aí eu falo assim: mas mais uma mulher mandando em mim, Já tem 5 casas que mandam em mim, que considero minhas mulheres, minha filha, minha esposa e minhas 3 netinhas mandam em mim. Aí chega lá no Waze, o Waze também manda em mim, e vai desobedecer, Você se perde por aí. Entendeu, gente? Então, o significado da palavra cabeça significa isso aí: degrau, posição, ordem, classe. E essa é a ordem de Deus para com a família. Isso não significa a superioridade do homem sobre a mulher, porque Deus e Cristo são iguais, mas com diferentes papéis, ou seja, responsabilidades distintas. O pai tem uma posição mais alta do que o filho. Vamos ver agora alguns perfis de marido, que se acha bom, que encontramos em nossos dias, Tem um perfil, eles não estão de acordo com os mandamentos de Deus. O primeiro é ditador. Ele utiliza da sua autoridade para exercer uma liderança sem flexibilidade, preocupando-se somente com seus próprios interesses ou suas ideias. Isso a gente vê tanto, gente. A gente vê tantos casamentos fracassados, casamentos que a gente tenta ajeitar na conversa, ora, chora, dando conselho para casais, mas tem lá um ditador
e tem uma outra que não é adjuntor. Então, é complicado. Teimoso e durão. Esse aí, Lucas, é difícil. Nunca admite estar errado. Teimoso e durão. Nunca admite estar errado. Insensível. Raramente demonstra suas emoções. É constantemente frio. Parece um freezer, geladeiro, né? É difícil. Viu, Lucas? Aí você vai pensar, peraí, o pastor está falando mais para mim do que para aquele. Não, a mesma coisa que eu falei para aquele, eu estou falando para você. Tá? Agente secreto. Tem nome aqui assim, viu, gente? Agente secreto. Governa sem que haja qualquer tipo de comunicação. Ele fica adivinhando as coisas. É o agente secreto. Ele fica adivinhando. Eu sei que você foi, não sei para onde. Eu sei que daí o seu celular. Né? Já é assim, né? Daí o seu celular. É o agente secreto. Bomba relógio. É outro também. A família nunca sabe quando poderá vir a explodir. Acho que não é seu caso, você calma, né? Bomba relógio não pode. Irritadão, né? Parece um leão que está sempre pronto a atacar. Existe também o opositor. Em tudo vê algo errado. Você pode fazer 99% certo, que ele fará menção do 1%. Certo? Agora tem o brincalhão. Esse também não é fácil, não, gente. Não leva nada a sério. Para ele, a vida é uma grande brincadeira. Eu sempre vejo pessoas conversando comigo, e um dia desse um homem de 75 anos falou: eu vou morrer criança. É bonito, né? A pessoa fala: vou morrer criança. Mas uma criança que tem a responsabilidade é melhor, né? Porque não tem responsabilidade sobre si mesmo, sobre a família, aí é complicado, né? Existe também o indeciso. Nunca está apto para tomar uma decisão. Então, como deve ser a liderança de um matrimônio eficaz? Dessa maneira, para começar, veja o que significa liderança. O bom líder é aquele que sabe onde vai e é capaz de levar outros consigo. Porque o bom líder, ele não fala, muitas vezes ele não esbraveja, ele faz. As atitudes dele, os seus companheiros, né, a esposa, vai atrás, né, vai imitar. Esse é o bom líder. A boa liderança também é aquele que sabe onde vai, bom, isso já falamos, aquele que tem alvos definidos para ele e para os que o servem. A boa liderança é vista quando os liderados reproduzem com muita facilidade o aprendizado que adquiriram. Bom, vou falar aqui, Lucas, sobre alguns ingredientes importantes na liderança do lar. Começa hoje, né? Primeiro, ser um marido e pai presente. Pode ser que amanhã ou depois, né? Você vai ser pai, né? Ter habilidade em perceber as necessidades do lar. E não falar: mas você não marcou isso, você não viu isso, mas está faltando isso, né? Você não vai ter o sobrenome Maisane, né? Aí vai ter aquele sobrenome Lucas Feijão, Lucas Arroz, Lucas Macarrão, né? Desculpe, gente, a gente brinca um pouquinho, né? Mas é uma verdade, viu? Então, mas o líder, ele tem habilidades em perceber essas necessidades. Ter a família como prioridade. A igreja é a casa de Deus, onde vocês vão louvar a Deus, vão estar juntos glorificando o Senhor, e vocês nunca podem faltar. E a pessoa mais importante desse lugar aqui é Jesus. Foi aquela plaquinha que entrou, aquela menina. Jesus é o convidado de honra. Mas que Jesus seja o convidado de honra da sua casa, nunca faltar, né? E com isso você vai ter a família
com prioridade, tá certo? Não ser egoísta em seus alvos, procurando sempre incluir os demais membros da família em seus planos e sonhos. Então, ao liderar, é importante que saiba amar. Saber demonstrar amor não significa fraqueza, muito pelo contrário. Na liderança regada de amor, as oposições são quebradas. Segundo, estabilizar as emoções. Se o descontrole partir de quem está à frente da família, os liderados sentirão angústia e insegurança, não conseguiram assim estabelecer um vínculo de harmonia. Terceiro, ser sacerdote. Você é muito novo na fé, mas você já é sacerdote. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, né? E nos fez reis e sacerdotes. Então você é sacerdote. Ao homem cabe a liderança espiritual da casa. Portanto, para que isso aconteça efetivamente, é necessário um comprometimento dele com Deus e a sua palavra, além de uma coerência entre o seu falar e o seu agir. E último, ser um provedor financeiro, né? Apesar de hoje ser comum a mulher dividir essa tarefa, né? Seria conveniente que essa provisão ficasse a cargo do marido, mas há de se ter muito cuidado para não gerar um descontrole na vida financeira do casal. Isso pega muito, né? A gente sabe que essa parte aí é muito problemática. Mas são esses conselhos que eu quero deixar para vocês, Lucas e Keila. Que Deus em Cristo abençoe a vossa união, né? Que Deus continue abençoando essa família que começa, né? E não é só uma família que começa, mas é a união de famílias, né? A família dos pais, Lucas, e a família dos pais, que estão se unindo hoje, né? Não é a família que está, mas às vezes a gerência do casal, que às vezes está no casamento. Então, você tem, né, entre vocês esse amor, essa liderança, ser essa fundadora, para que vocês possam viver muitos anos na presença de Deus e unidos com amor. Ok? Nós vamos agora orar pelas alianças, né? Mas tem aí uma pessoa importante que vai trazer a aliança. Antes de nós ter aqui a colocação das alianças, a aliança é o símbolo mais lindo que existe no casamento. É o símbolo do amor, é o símbolo da aliança. Vocês estão formando desde
desde ontem, quando vocês se casaram no cartório, no civil. Essa aliança é a aliança. Tem muita gente que tira, né? Coloca na carteira, né? Eles colocam no carro assim, escondido. Mas Deus é o Deus que vê todas as coisas, certo? Mas antes disso, eu quero pedir a vocês para, junto comigo, fazer os votos, né? Primeiro eu vou convidar vocês para ficar um de frente do outro. Vou chegar pertinho aqui. Dá uma mão. Você vai repetir comigo, tá? Eu, Lucas, estou com você. Eu, Lucas, estou com você aqui. Diante de Deus e na presença dessas testemunhas. Diante de Deus e na presença dessas testemunhas. Como minha legítima esposa. Minha legítima esposa. Para juntos vivermos conforme as ordens de Deus. Juntos vivermos conforme a ordem de Deus. No santo estado do matrimônio. No santo estado do matrimônio. Prometo amar, confortar, honrar e proteger. Na doença e na saúde. Na prosperidade e na adversidade. Renuncio todas as coisas e me conservarei somente para você enquanto ambos vivermos. Eu, Keila, tomo você, Lucas, diante de Deus e na presença dessas testemunhas, como meu legítimo esposo, para juntos vivermos conforme as ordens de Deus e no santo estado do matrimônio. Prometo amar, confortar, honrar e proteger na doença e na saúde, na prosperidade e adversidade. Renuncio todas as coisas e me conservarei somente para você enquanto ambos vivermos. Amém. Nós vamos orar agora pelas alianças. Quero convidar a igreja para estarmos de pé. Estenda as tuas mãos assim. Vou pedir para você, ajude ela a dobrar. Vocês são novos, né? Pode dobrar o joelho ali. Ajude ela. Isso. Eu vou pedir para você pôr a mão. Vamos escrever. Vamos orar pelas alianças. Nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, ó Pai. Está esse casal, Jesus, que já fizeram os votos de compromissos diante do Senhor e das testemunhas, Senhor. Ó meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre eles e sobre essas alianças que eles vão agora, Senhor, após essa oração, colocá-las um dedo no outro. Meu Deus, eu peço a Tua bênção, que o Senhor abençoe este matrimônio, esta união, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, crendo na bênção e na vitória. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos levantar. Primeiro, Lucas. Ela. Muito bem.
Havendo ambos feito perante Deus e diante das testemunhas e promessas de afeto e fidelidade, eu, como ministro do Evangelho, e pela autoridade a mim conferida e a harmonia com a cerimônia civil já realizada, eu vos declaro marido entre mulher. O que Deus uniu, ninguém tem o direito de separar. Amém? Parabéns, felicidades. Deus abençoe. Pode beijar a noiva. Se vem cá. Vem cá dar um abraço. Aí vocês já podem virar. Você tem um lencinho?
pagar mais coisa aqui. Antes de sair o último, nós vamos a volta de novo. Depois eu vou pedir para o pastor Mário dar a bênção apostólica aqui para encerrar. Fiquemos de pé, todos, por gentileza, o pastor Mário vai impetrar a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós. Digamos: Amém.